Olá a todos, sejam muito bem-vindos a uma nova redonda da Missão Josué. Nós estamos contentes de poder compartilhar com vocês hoje um tema muito relevante que, com certeza, vai abençoar a sua vida. Eu sou Alejandro e hoje sou responsável de conduzir essa mesa redonda. Antes de iniciar já com o nosso tema, eu quero invitar-te. Nós estamos com um desafio, precisamos chegar a 1000 pessoas em nosso canal de YouTube. Só estão faltando 300 pessoas, para nós chegar à nossa meta. Se você pudesse se inscrever em nosso canal e compartilhar nosso trabalho, será uma bênção. Seja parte do que Deus está fazendo, seja um abençoador e nos ajuda a poder alcançar a muitas outras pessoas mais para levar uma mensagem de esperança. Amém? Muito bem-vindos sejam todos à nossa mesa redonda, que tem como título A Influência Cultural Digital no Movimento Missionário. E para falar desse tema tão relevante e tão importante, nós temos 3 pessoas muito capacitadas e muito conscientes de toda a situação que nós vivimos hoje no mundo inteiro. E é por isso que hoje nós estamos aqui em nossa mesa redonda. Vocês brevemente já vão conhecer sua apresentação e tudo, mas eu tenho certeza que vocês vão amar, ok? Invitamos a cada um de vocês a poder compartilhar nossa transmissão. Fala para seu amigo, seu colega, vem escutar com nós o papo ou a mesa redonda da Missão Josué. É importante entender que no mundo que a gente vive, as redes sociais estavam muito longe. E eu tenho certeza que se Jesus Cristo estivesse nesse momento, com certeza ele também usaria as redes sociais para levar uma palavra de esperança. Muitas vezes nós falamos Deus nos dá as nações, nos permite levar uma palavra de esperança, nos permite fazer algo para falar da tua palavra. E hoje nós temos uma tremenda plataforma que nos permite alcançar a milhares e a milhares de pessoas para levar uma palavra de esperança, para poder levar uma palavra de socorro e também para escutar através das redes sociais. Nós podemos fazer diferentes coisas. Há um tempo atrás, as redes sociais eram conhecidas como algo que não tinha muito valor e que não tinha importância e se conhecia como algo ruim. Mas hoje nós vemos que através delas nós podemos alcançar muitas pessoas e fazer diferentes trabalhos. Jesus dijo sua palavra en el libro de Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar meu evangelho. Nós, através de las redes sociales, tenemos la bendición de poder llevar uma palavra de esperança e alcançar a milhares de pessoas. Hoje, através de esse belo trabalho que é a comunicação, que é usar as diferentes plataformas digitais como Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, nós podemos chegar a muitas pessoas e enviar uma palavra de esperança. Então, eu já quero apresentar a nossos convidados que hoje han sido convocados para falar desse tema, que é muito importante. A influência da cultura digital no movimento missionário. E eu quero apresentar, sem mais preâmbulos, a nosso primeiro invitado, ele é Thiago. Também está conosco Marcos e também Glauco. Eu vou partir dando a oportunidade a Thiago para que ele possa se apresentar, nos fale um pouquinho de onde ele é, nos conte qual é seu trabalho, qual é sua função na igreja e também de que maneira se ele é casado, se ele é solteiro, quais são seus projetos. Então, nesse espaço, Thiago, gostaria que você se apresentasse. Seja bem-vindo, antes que tudo.
Obrigado, pessoal. Obrigado, Alejandro, pela oportunidade de a gente poder estar aqui compartilhando um pouquinho, né, da nossa experiência, daquilo que Deus tem feito através da nossa vida, através da nossa profissão, seja na igreja, seja em empresas, né? Eu sou casado com a Esther, sou da Primeira Igreja Batista em Nilópolis, sou designer profissionalmente, trabalho já em torno de 10 anos, mais ou menos, na profissão. E hoje sirvo na minha igreja local através do Ministério Multimídia, né? Nós transmitimos os cultos, produzimos os materiais de rede social e temos dedicado assim um tempo exclusivo para isso, para que possamos, né, alcançar outras pessoas nesse período difícil que temos vivido de pandemia. Para que a gente puder estar contribuindo com vocês aqui nessa live, dando dicas sobre ferramentas e formas de levar esse trabalho, né, adiante dentro da igreja, nós vamos estar aqui ajudando. É um prazer. Obrigado, Alejandro, pela oportunidade. Obrigado, Tiago, você por compartilhar conosco. Eu gostaria de apresentar a Glauco. Glauco, seja muito bem-vindo também em nossa mesa redonda no dia de hoje. Boa noite a todos. Eu sou Glauco da Igreja Vida Extraordinária na França e eu sou solteiro no momento, sou ainda jovem, então é isso, né? Como profissão eu ainda estou na faculdade, mas eu aprendi realmente na mídia, eu aprendi por experiência pessoal, formação com pessoas que sabiam que eram profissionais e principalmente na igreja. Você só aprende mesmo quando você está fazendo, né? E eu exerço esse ministério já faz quase 10 anos já, de ida com Deus nesse caminho, na videoprojeção, agora recentemente desenvolvendo o YouTube da igreja, as palestras, essas coisas. Então, realmente partiu de apenas uma videoprojeção simples com um programa realmente gratuito que não funcionava direito para o que está hoje. Então, o que é ótimo. E eu conheci a Missão Josué graças a Charles e a Fabrício, que são conhecidos do meu pai, são praticamente família. Então, foi assim que eu conheço também a Alejandra, a Raíssa, e então é isso. Obrigado, Glauco. Seja bem-vindo à nossa mesa redonda. E também eu gostaria de apresentar a nosso convidado, Marcos. Marcos, seja muito bem-vindo à nossa mesa redonda de hoje. Obrigado, pastor. Prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco daquilo que a gente tem desenvolvido ao longo dos anos também. A vida inteira envolvido com música, imagem, vídeo, fotografia dentro da igreja, e isso, como os meninos já disseram aí, né? Isso vai trazendo uma bagagem da experiência que a gente tem um prazer em compartilhar isso, né? Fazer o uso disso para propagar, né, a palavra de Deus, para usar isso em prol do reino. E acredito que isso é gratificante para todo mundo, né? E nesse momento a gente tem tido essa oportunidade e podendo também compartilhar. Eu acho que é muito importante isso. A Missão Josué me foi apresentado, né, foi apresentada há pouco tempo, na verdade, através de um amigo, o pastor Libermânio, amigo do pastor Charles, e aí nos linkou através de uma necessidade da edição de um vídeo da Missão Josué, e daí já rolaram algumas aulas de OBS Studio, e foi assim que a gente se conheceu e estamos aí. E eu agradeço a oportunidade. Espero contribuir com vocês nessa noite. Marcos, obrigado a você também por separar esse momento para compartilhar conosco. Como vocês podem ver, pessoal, nós temos gente que trabalha na mídia social. Então, fica com nós, compartilha nossa transmissão e presta muita atenção, porque com certeza hoje, Tiago, Marco, Glauco, nos vão dar algumas dicas para nossas igrejas também continuar fazendo o trabalho de excelência. Então, fica conosco, compartilha a nossa transmissão e não esqueça que nossa mesa redonda de hoje é a influência da cultura digital no movimento missionário. E que bom que nós podemos falar hoje disso. Somos diferentes igrejas. Eu sou pastor de uma igreja aqui na França, o Tiago
ele é membro da igreja da PIB de Nilópolis. Marco também é membro de qual igreja você é, Marco? Atualmente, a minha igreja é minha família. Nós estamos congregando em casa. Ok. E Glauco também é membro da igreja Vida Extraordinária. São 4 realidades diferentes, 4 pensamentos diferentes, mas com um objetivo em comum, que é servir, que é projetar nossas capacidades que Deus colocou para o serviço do reino, através das mídias sociais. Então, eu gostaria que nós já começássemos a entrar de gênero no tema de hoje. Eu gostaria de fazer umas perguntas para vocês. Eu vou abrir a mesa das perguntas. No primeiro início, não será focalizado, sino que todos nós podemos dar nossas ideias e nossas diferentes visões. Então, como vocês começaram a identificar com as redes sociais e qual experiências vocês nos poderiam compartilhar? Eu quero partir por Tiago. Tiago. Então, eu comecei, na verdade, a utilizar redes sociais lá na época do Flogão, né? Não sei se o pessoal lembra, o Marcos aí, que é mais ou menos da mesma idade que eu, deve lembrar disso. Então, nessa época, eu ainda não trabalhava na área de design, era muito jovem, então comecei a utilizar o Flogão, depois veio o Orkut, Facebook, e de lá para cá a gente vem utilizando, né, dessas ferramentas para conectar pessoas e conversar com pessoas, conhecer realidades diferentes. E tem sido mais ou menos assim a minha realidade, minha trajetória, na verdade, com as redes sociais. Hoje, né, utilizando Instagram, Facebook, YouTube, de uma forma mais aberta, né? Glauco. Cara, eu conheci realmente as redes sociais quando eu tive meu primeiro computador. Tava em ano 2009, mais ou menos, recebi meu primeiro computador. E meus amigos tudo da sala já tinham um computador velho que os pais não usavam. Aí começaram a usar, aí começou aí, Orkut, MSN, para quem conhece. Já tá velho hoje já, e depois foi Facebook, e assim foi. Assim, a minha geração, a gente já quase nasceu com isso. Principalmente a geração de hoje. A geração de hoje, meu amigo, o meu irmão de 5 anos já sabe mexer no iPad. Tipo, realmente acompanha você acompanha o mundo desenvolvendo, você desenvolve junto com ele. Marcos, como você se começou a identificar com as redes sociais e que experiência você nos poderia contar sobre esse processo de levar a mensagem de Cristo por meio da internet? Pois é, em 95 aproximadamente, quando a gente foi para o campo missionário, ainda novo, né, adolescente, eu vi uma necessidade muito grande e muito latente de fazer com que a informação daquilo que estava sendo realizado no campo missionário chegasse de maneira clara às pessoas. A gente sabe que missões, muitas vezes, quase que na sua totalidade, ela depende de apoio, depende de uma oferta, da participação, né, daquele que não está lá no campo. E essa informação, se ela não chega adequada, ou se ela não chega na hora certa, a gente sabe que quem padece lá no campo é um missionário. E eu via isso acontecendo frequentemente. E engraçado que, assim, a gente às vezes comunicava algo que estava acontecendo ou uma necessidade emergente e 3 meses depois você tinha uma resposta, porque aquilo ia de carta, chegava num lugar e aquele lugar distribuía aquilo para os outros lugares, então até aquilo retornar sempre era uma grande faxina, um grande movimento. Então, logo que eu tive acesso ao meu primeiro computador, eu lembro que uma das coisas que mais me fascinava era a comunicação. A possibilidade de comunicar, né? O ICQ, né? Muito, não sei se a galera chegou a utilizar o ICQ, né? Aquele da florzinha verde. Aquilo já me encantava demais, porque, né? Como assim a gente pode falar agora? Na cidade onde eu morava, não tinha telefone nem público, nem orelhão. A gente tinha que ir
a uma cabine lá que você pagava, e aí tinha uma salinha que você entrava e eles faziam a ligação para você. Então, para a gente ter comunicação com a família que morava no estado de São Paulo, era dessa forma. Então, sair dessa realidade para a realidade onde digitalmente, instantaneamente, você já conseguia informar as coisas, é uma mudança muito radical. Só que também isso já se passou há mais de 15 anos, né? A gente já evoluiu muito depois disso. Muitas redes sociais já nasceram e morreram, né? Não deram conta de sobreviver a essa mudança tão latente, tão grande. E hoje a gente está num ambiente, de certa forma, estável, estabilizado em relação a redes sociais, porque as pessoas fortaleceram essas redes. E depois de você engajar tanta gente, né, tantos seguidores, tantas pessoas te assistindo num canal, fica difícil de uma rede dessa até perder o seu valor ou perder a sua existência, né, como aconteceu com o Orkut e com outras redes. Então, eu penso que esse momento é um momento das pessoas realmente investirem nisso, né? A ideia de aprenderem outras formas de comunicar a palavra de Deus. A gente sabe que a igreja tem uma história de resistência por si só, independente da denominação. Tudo que é novidade sempre causou um certo espanto, né? Um certo alarde, é mais uma onda, é mais um vento, não sei do que, e aqueles nomes todos que a gente vem ouvindo, mas em uma hora ou outra todo mundo precisa se curvar àquilo, né? Porque era algo que poderia ser utilizado sempre em tudo na vida, né? A gente pode utilizar da forma certa ou da forma errada, né? Para fazer o bem ou para fazer o mal, né? Essa visão meio maniqueísta, né? Que o homem tem de querer achar que o que é dele é bom, o que é do outro é mal. Então, a rede social está aí para quebrar esse paradigma, né? Para ser utilizada da melhor maneira possível, para que missões seja propagada da melhor maneira possível. É verdade, certeza. Eu concordo 100% com sua resposta. E a verdade é que dentro desse livre-arbítrio que Deus nos dá, nos permite ver o que é bom e o que é ruim. Então, a decisão de manipular as redes sociais para algo ruim vai depender de nós. Então, hoje, por exemplo, nós usamos as redes sociais, nossas igrejas, como uma boa ferramenta. Eu venho de uma cultura que falava que as redes sociais não era de Deus, era do diabo. E hoje você vê que esses diferentes pensamentos, hoje dia estão todos fazendo algo totalmente diferente e usando a tecnologia para levar uma palavra de socorro, de esperança. Mas eu quero perguntar para vocês uma coisa. Você acredita que o movimento missionário precisa estar em meio do meio digital? Vou continuar a minha resposta, que aí eu já depois passo aí para o Tiago ou para o Glauco. Deu uma travadinha na hora da sua pergunta, mas eu acho que eu entendi. Se missões precisa estar envolvido com redes sociais, é isso mais ou menos? É verdade, no movimento digital. Certo. Então, o movimento digital, eu penso, eu vou voltar um pouco ao que eu falei, mas retomar de uma forma um pouco diferente, partindo de um princípio. Como eu disse, missões, na igreja sempre existiram ministérios de missões, né, onde a gente elencava um grupo de pessoas para interceder por missões, ia o missionário, a igreja enviava o missionário, aí a gente elencava um grupo para ficar orando por missões, outro grupo para ficar levantando recursos para missões, né, um outro grupo para cuidar da vida do missionário, mais especificamente, enfim. Missões sempre precisou da atuação de gente no campo e fora do campo. Não se faz missões adequadamente, digamos assim, sozinho, né? Quando a igreja entende que essa é uma necessidade ou é uma obrigação da igreja enquanto mantenedora de um missionário ou de um pastor no campo, que seja, nós entendemos a necessidade da participação. Então, quando nós temos a necessidade da participação, hoje nós temos como envolver um número muito maior de pessoas que possam participar daquela nossa proposta de trabalho, daquele trabalho, desde que ele seja, e este é um outro ponto muito importante, né?
de se falar, desde que ele seja um trabalho sério, desde que ele seja um trabalho que tenha respaldo, desde que ele seja um trabalho que esteja sendo validado por alguém. Esse é um ponto que eu gosto sempre de falar. É uma coisa que assim, poxa, por que eu publico determinada coisa e ninguém, não tenho resposta, ninguém curte, ninguém compartilha, ninguém me manda uma mensagem. As pessoas também estão muito saturadas daquilo que a gente tem visto ultimamente, que é fake news. São mentiras nas redes digitais, né? Nas redes sociais. E a visão de autodefesa hoje humana é alguém está querendo me enganar para tomar de mim alguma coisa, né? Para se beneficiar de alguma forma. Então eu sempre digo assim, é preciso que, mesmo que o missionário lá no campo, ele adquira de alguma maneira autoridade sobre aquele assunto que ele quer falar. Então, quais são as formas hoje da gente adquirir esse tipo de autoridade, por exemplo? Ter alguém, né, que compartilhe a nossa informação. Esses são os colaboradores. Então, por exemplo, eu não tenho contato nunca anteriormente, não havia tido contato com Tiago, mas tive um contato bacana com o pastor Charles. Então, se o pastor Charles faz um contato comigo e me diz assim, ó, o Tiago desenvolveu um trabalho bacana e eu queria que você apoiasse o trabalho do Tiago. Você pode compartilhar as coisas que o Tiago está publicando? Isso trouxe para mim o quê? Um respaldo, trouxe para mim uma confiança no trabalho de uma pessoa que eu não conheço. Então, a gente precisa entender que a rede digital, a mídia digital, principalmente para você que tem influência, para você que tem bastante amigos, né? E para você que conhece aquela pessoa, seja uma ferramenta. Essa é uma oportunidade de ser uma ferramenta, né? Fazer com que o conteúdo chegue é talvez a maior dificuldade hoje. A gente vê há algum tempo, eu tenho acompanhado, vocês têm tentado levantar um número de inscritos para o canal no YouTube para chegar a 1.000 inscritos, correto? E isso deveria ser muito simples, isso deveria ser muito rápido de conseguir, né? Se todas as pessoas que conhecem a Missão Josué se inscrevessem ou compartilhassem essa necessidade, já teríamos 10.000 inscritos, 50.000 inscritos. Porque tem muito mais gente do que 1.000 pessoas que poderiam simplesmente se inscrever num canal que vai beneficiar uma missão, né? Para que ela possa melhorar suas transmissões, fazer com que seus conteúdos cheguem, né? A gente sabe como que plataforma digital funciona hoje, entrega mais aquilo que eles entendem que é mais relevante, assuntos relevantes. Então, eu acho que a rede digital hoje, as mídias digitais, redes sociais, elas são imprescindíveis para missões. O conteúdo precisa ser transmitido, sim, precisa ser transmitido de forma clara, de forma real, precisa ter transparência, né? As pessoas estão cansadas de serem enganadas, né? Ninguém. E está muito fácil hoje em dia, né? A gente vê toda live, tem um QR Code ali no canto, a pessoa vem com o celular na tela e faz uma doação. Isso é muito simples, né? Hoje em dia, o digital aproximou todas essas possibilidades. Só que as pessoas também estão cansadas do oposto. É verdade, obrigado, Marco. Tiago, você que tem um chamado missionário potente, como você acredita, de que maneira as redes sociais podem contribuir no campo missionário? Então, complementando aquilo que o Marcos falou sobre essa questão de alcance, né, de chegar às pessoas, compartilhando um pouquinho da experiência que eu tive no Japão, na época que estivemos lá, nós publicávamos, na verdade, conteúdos praticamente diários de como era a nossa realidade lá no Japão. Então, pensando no caminho oposto, né, o missionário no campo e a igreja que o sustenta ou o apoia recebendo esse conteúdo. Agora, pensando no caminho inverso, a igreja buscando, né, o contato com esse missionário através das redes sociais, de acompanhar, dando feedback através desse conteúdo que o missionário tem produzido, né, como relatório, pode dizer assim, daquilo que ele tem vivido no campo. Eu acredito que a facilidade de produção, tanto do missionário, desse tipo de conteúdo, quanto da igreja em ter acesso a esse conteúdo e dar o feedback, conversar e compartilhar ali, trocar, na verdade,
as experiências e cuidado é uma coisa muito real hoje, né? Hoje, mais por conta dessa questão da pandemia, isso se aflorou mais dentro das igrejas, né? As pessoas têm utilizado mais essas ferramentas e têm aprendido, buscado, né, aprender essas ferramentas hoje, para que possam colocar isso em prática dentro de suas atividades, né? Então, eu acredito que facilitar esse conteúdo, facilitar o acesso a esse conteúdo, né, é uma coisa que não tem como a gente fugir. Né? O quanto mais fácil você tiver esse conteúdo, é mais fácil de você ter esse contato com as pessoas, né? E você conseguir alcançá-las, né? Na época, no Japão, quando a gente chegou, nós fizemos um estudo, né, para entender como eles se comunicavam, como eles se movimentavam ali nessas questões, como alcançar esse pessoal. Então, como nós não tínhamos assim a facilidade do idioma, nós não falávamos japonês, nós falávamos somente inglês. Então, nós buscamos ferramentas que facilitasse isso. Na época, nós encontramos um aplicativo que nos dava essa possibilidade. Nós criávamos reuniões online e as pessoas entravam nessas reuniões e ali a gente fazia relacionamento, fazia amizade. E aí, posteriormente, nós criávamos atividades presenciais com eles para que nós pudéssemos ter esse contato mais próximo e conversar e poder, assim, transmitir aquela mensagem, né, para eles. Então, é fundamental que nós estejamos atentos a essas ferramentas, é fundamental que nós busquemos esses tipos de conteúdo dentro da nossa realidade para que isso possa se adaptar e possamos chegar ao ponto, né, de se conectar com essas pessoas. Então, hoje nós não temos dificuldade de conversar com ninguém, vista essa live que nós estamos aqui, pessoas de locais totalmente diferentes. Então, eu acredito que hoje não temos mais como fugir disso. Mesmo pós-pandemia, eu acredito que a igreja ou a pessoa em si, ela não vai mais se afastar desse tipo de conteúdo. Não tem como mais. Já se tornou algo natural para a gente nesse período de pandemia. Então, é só continuar caminhando e buscando. É verdade. Obrigado, Thiago. Glauco, eu queria te fazer uma pergunta. Para alguém que deseja começar e que com certeza nos está assistindo hoje, que estratégia você poderia dar para essa pessoa que nos está assistindo hoje para fazer melhor, para levar algo mais nítido? Que estratégia você poderia dar para essa pessoa que hoje nos está assistindo? É uma estratégia mais nas redes sociais ou no ministério dele em si? Nas redes sociais. A estratégia que eu daria era... Primeiro, tem tutorial no YouTube para tudo. Então, já começa por aí. Se você não conhece ninguém que já foi profissional no meio, se tem alguma experiência, se você não conhecer ninguém, você já começa por aí. Tem blog na internet que você pode verificar, aprender algumas coisas. É claro que na internet não tem... Você tem que saber reciclar a informação. Mas já começa procurando, cara. Quando você não tem nada, o mundo tá aberto para você, principalmente com a internet hoje. Você procura no Google e você acha. Então você já começava a se interessar, abrir uma página lá no Facebook, no Instagram, fala com o pastor dizendo: eu quero começar nesse projeto. Eu estou orando em Deus e que Ele vai me dar as estratégias para eu poder chamar a atenção do pessoal para o que a gente está fazendo aqui na igreja. O que é que a gente pode fazer? A gente pode criar um evento, a gente pode criar um grupo que realmente toque as pessoas. A gente pode, por exemplo, criar um grupo bíblico e que seja com base na nossa igreja. Tem várias ideias, é só oração, você tem vontade de buscar, de aprender, e é isso. Obrigado. Thiago, que estratégias você poderia compartilhar para alcançar pessoas no meio digital com eficiência? Voltando ao que eu falei anteriormente, a questão que a gente utilizou lá no Japão, hoje, aqui no Brasil, você utiliza o Zoom para fazer reuniões, para poder alcançar
reuniões com pessoas, né, diferentes, locais diferentes. Então, pós-pandemia, eu acredito que essas ferramentas que nós utilizamos hoje, elas continuam a ser utilizadas para esse tipo de fim. Anteriormente, a gente não tinha noção de como fazer isso, né? Era necessário que, dentro da igreja, né, pensando assim, o que as pessoas desenvolviam. As pessoas sempre queriam se encontrar. É óbvio que se encontrar é muito melhor do que fazer uma reunião online, mas havendo dificuldade de se reunir pessoalmente, hoje as ferramentas facilitam isso, né? Então, uma forma de alcançar essas pessoas seria continuar utilizando essas ferramentas, continuar produzindo conteúdo relevante para alcançar essas pessoas, algo que chame a atenção delas, né? O principal é o conteúdo, e a forma como você expõe isso também facilita bastante, né? A credibilidade que a pessoa passa através daquele conteúdo, a autoridade, como o Marcos falou, no assunto, facilita com que a pessoa absorva aquele tipo de conteúdo, né? E possa gerar interesse por aquele conteúdo que está sendo publicado. Hoje existem N ferramentas que você pode utilizar para maquiar, pode dizer assim, né? A quantidade de seguidores, alcançar pessoas, ter mais números. E isso, de fato, não é algo bom, pode-se dizer assim, né? Não é algo saudável digitalmente falando, porque aquelas pessoas não estão engajadas naquele tipo de conteúdo que você publica. Elas estão sendo maquiadas, pode dizer assim. Muitas das vezes são robôs produzidos por esses aplicativos que seguem. Então, números de seguidores não significam muitas coisas, né? Na verdade, o conteúdo real que você publica é mais importante do que a quantidade de seguidores que você pode alcançar através daquele conteúdo. Então, o principal que você tem que focar é na produção de conteúdo relevante e que vai, de fato, falar com aquela pessoa que está consumindo aquele conteúdo. Somente assim essas pessoas vão absorver aquele conteúdo e compartilhar com outras pessoas. Assim você consegue alcançar mais pessoas com aquela mensagem, né? Primeiramente, o conteúdo e, de uma segunda forma, feito de um jeito certo, bom e fácil de entendimento. Verdade, verdade. Principais redes sociais do momento. Vocês podem nos dar algumas dicas de software ou aplicativo para a criação de material para um movimento missionário? Glauco, e logo eu vou com Marcos. Sim, claro. Hoje realmente tem muitos softwares gratuitos que você pode usar. Teve muita gente que fez um ótimo trabalho que mesmo você não gastando um tostão, você pode usar um monte de softwares para suas redes sociais, como o Canva, primeira referência em fotos. Você quer, por exemplo, fazer uma imagem legal para sua rede social, um logo para colocar na sua página. É uma das referências. Tem também promo.com, que é a mesma coisa que o Canva, mas versão vídeo, para você que não sabe editar vídeo, essas coisas. Já é uma plataforma perfeita que você adiciona imagens, adiciona títulos muito fácil. Tem também o later.com, que isso é mais uma questão de eficiência em si. Se você, por exemplo, tiver uma semana muito carregada e você tiver post para colocar em segunda, quarta e sexta e você não tiver muito tempo por causa que a vida está corrida, por causa do trampo, aí é uma agenda que você instala o seu Facebook, o seu Instagram, o seu Twitter, todas essas redes sociais, e você escolhe a data, escolhe a hora e ele vai lá e posta para você. Ou seja, existem realmente vários meios. Por exemplo, vou citar mais um site que se chama Pexels, que é um site de amadores e profissionais de fotografia. Você é como o Google, você procura lá uma palavra-chave, por exemplo, praia. Você procura lá, vai ter uma foto em 1080 HD, resolução ótima, como se fosse um profissional tivesse tirado. Então, eu já dei alguns aplicativos, mas ainda tem muito mais. É só realmente você procurar, perguntar aos profissionais, que geralmente os profissionais que trabalham nesse meio sabem. E realmente as redes sociais mais importantes hoje
São 3, né? Facebook, Instagram e o TikTok tá chegando muito aqui na Europa para os jovens, notamente. Se você tem uma visão mais jovem, se você não tiver um TikTok aqui, você quer tocar a juventude, não vai funcionar se você não tiver um TikTok. Então, realmente, as 3 redes sociais mais importantes para mim. Marcos. Então, falando dessa questão das redes sociais, né? A gente tem uma realidade que precisa ser um fator delimitante. Eu acho que para quem vai começar, são 2 pontos só que eu quero abordar. Primeiro, eu acho importante a pessoa, o missionário, o pastor, o líder que vai transmitir um conteúdo, ele separar as coisas, aquilo que é pessoal daquilo que é do seu projeto. A gente vê muitos perfis que, ora tem uma foto do filho brincando na terra, ora tem a foto da igreja e ele falando sobre missões e pedindo uma oferta. Então isso fica muito confuso na cabeça das pessoas. Eu acho que um perfil precisa ser específico para aquilo, porque você vai falar para um público específico, de repente, desculpa a franqueza, mas de repente a pessoa nem está interessado, né, no seu conteúdo familiar, mas ele está interessado naquilo que você faz, né? E você acaba queimando um projeto, uma possibilidade, porque você está compartilhando coisas, a receita do bolo que você fez, do almoço que você fez, aí no outro dia você está falando de missões, enfim. Então, acho que esse é um ponto, separar as coisas. Cria uma rede social lá para o seu movimento e investe nesse perfil. Outra coisa é escolher o tipo de rede social. Tem gente que de cara cria um Facebook, um Instagram e um YouTube e quer alavancar os 3 ao mesmo tempo. Acaba que nem uma coisa nem outra vai funcionar. Então, se você fortalecer primeiro uma rede social, e hoje a rede social mais fácil de ser fortalecida é o Facebook, porque ele já tem laços, é muito fácil de você, né, formar laços. Você começa procurando as pessoas lá da sua infância, amigos e parentes, daqui a pouco você tem 500 pessoas na sua lista de amigos. É muito fácil de você conseguir isso. E a partir de uma rede fortalecida, você pode, então, alavancar outras. Mas a minha sugestão é, primeiro, fortaleça uma rede, né, social. Fortaleça o Facebook, crie um material de qualidade, de repente, transformar o seu perfil, que é um perfil público legal, em uma página, né, fazer uma evolução ali de um perfil para uma página. Hoje em dia, o Facebook não apaga mais o perfil, ele mantém os 2. Ele ainda, inclusive, pede para você, se você quer manter conteúdo, apagar conteúdo, enfim. Então, de repente, você já tem uma rede social, um Facebook com 1.000 amigos, você já vai tornar isso uma página do seu movimento com 1.000 seguidores. Né? Talvez o caminho mais fácil de se conseguir. E depois disso, você começa nessa rede falar das suas outras redes que você quer levantar. Instagram, YouTube, por aí vai. Né? Os aplicativos, o Glauco já falou bastante dos aplicativos, realmente tem muita coisa. O OBS Studio é só um outro programa que eu gosto de falar bastante, porque é uma ferramenta que eu acho que é muito pouco utilizada para qualquer tipo de transmissão de live com extrema qualidade, igrejas, porque você coloca os overlays, né, as máscaras, imagem, logomarca, sobe a barrinha de quem está falando, desce, um monte de efeito que dá para ser feito e tudo gratuitamente. Ok, poxa, eu estou muito contente de poder escutar todo esse tipo de informação. Eu tenho certeza que as pessoas que nos estão assistindo estão gostando e estão anotando cada uma das dicas que vocês estão nos proporcionando hoje. Então, eu convido você que nos está assistindo hoje para poder compartilhar nossa mesa, seus amigos, seus contatos, esta informação muito valiosa nas redes sociais é o tema do momento, é aquilo que nos permite poder fazer diferentes coisas e compartilhar, poder ligar a outra pessoa através do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, poder fazer uma live com diferentes pessoas. Eu estou aqui na França, Glauco também está na França, Thiago e Marcos estão no Brasil. Através das redes sociais, nós podemos unir e fazer o melhor. Então, eu convido vocês para compartilhar esse live para todas as pessoas que precisam e que estão iniciando com o projeto da sua igreja, para poder
dar o melhor. Tiago, eu queria te fazer uma pergunta. Como a gente poderia criar material nas redes sociais sem ser um designer? E é possível apresentar conteúdo de qualidade utilizando apenas ferramentas gratuitas? Primeira resposta, sim. É possível, né? Vou começar falando sobre a sua última pergunta, né? É possível, sim. Pegando um gancho aí no que o Glauco falou, no que o Marcos falou com relação a aplicativos e softwares, né? Hoje você tem o Canva, que te ajuda bastante, todo mundo conhece. Ele já tem conteúdo pronto, então você consegue criar material lá através desse aplicativo, unindo aquilo que foi falado anteriormente de conteúdo, né? Você tem que ter um bom conteúdo e você dispor ele de uma forma fácil, né? Para que as pessoas possam absorver aquilo. Nós temos experiências de igrejas, de pessoas, empresas que não cuidam muito bem dessa parte visual e acabam por poluir demais aquilo que está sendo produzido, né? E as pessoas acabam não entendendo o que está sendo passado ali. Então, hoje, quanto mais simples você for, quanto mais direto aquele assunto que você está querendo expor, melhor. Até porque todo mundo utiliza celular para acessar as redes sociais. Então, o tamanho da tela influencia bastante na quantidade de informação que você dispõe dentro daquele material que você produziu. O Canva é um aplicativo muito bom que vai te suprir perfeitamente no conteúdo que você vai começar a produzir dentro de uma rede social. Isso pensando na questão de imagem, né? De imagem estática. Agora, de vídeo, você pode utilizar o InShot, por exemplo, é um aplicativo que vai te dar um suporte para você criar material em vídeo. Eu utilizo, quando eu estou precisando fazer alguma coisa muito rápida, eu utilizo o CapCut, que é um aplicativo de edição de vídeo também. Ele tem uma interface muito fácil de você utilizar. Então, dá para você pegar vários videozinhos pequenos que você fez na igreja, jogar todos eles dentro desse aplicativo, selecionar algumas transições ou, de repente, colocar o logo da sua igreja no início, no final e exportar para uma rede social. É uma forma fácil de você produzir esse tipo de conteúdo, é uma forma muito intuitiva de você utilizar essas ferramentas e você buscar crescer nesse sentido. Se você tem o desejo de trabalhar com isso dentro da sua igreja, é interessante que você busque conteúdo, como o Glauco falou. Hoje você tem vários tipos de tutoriais na internet ensinando a você fazer qualquer coisa. Dando um exemplo aqui bem engraçado, na minha casa eu precisei fazer um reparo numa parede aqui de casa e eu não quis gastar tanto tempo chamando um pedreiro, alguma coisa assim. Eu fui no YouTube, digitei lá como fazer reparo na parede. E tinham N vídeos me explicando como fazer. Então, hoje, você consegue utilizar essas ferramentas tanto de uma forma intuitiva, como você buscando conteúdo no YouTube também. Entendeu? Ele te ajuda bastante a você como desenvolver esse tipo de conteúdo. Assim como o Marcos falou, que ele tem um e-book que foi feito totalmente no Canva, você consegue produzir conteúdo na igreja, para a igreja, no caso, através dessas ferramentas, de uma forma muito fácil. Te dei 2 aplicativos aqui, o Canva para material estático, né, foto ou arte de culto, alguma coisa que você vai fazer, e o CapCut, que é uma de edição de vídeo, bem simples também, que você consegue utilizar para fazer, produzir esse material para as redes sociais. Agora, pensando de uma forma mais profissional, você que já tem o desejo de ir para essa área mais profissional, eu te indico, assim como o Marcos falou anteriormente, o Premiere para edição de vídeo, o Photoshop para edição de imagens, né? E o Illustrator, que é para você produzir logo, material de marca, assim, você consegue trabalhar muito bem ele nesse âmbito, né? Então, essas ferramentas elas te ajudam bastante a desenvolver esse tipo de conteúdo, a você começar a produzir conteúdo para a sua igreja ou para o seu ministério, seja qual for, você tem todo esse suporte que vai te ajudar a dar o start, né, nesse conteúdo. E tendo sempre em mente, quanto menor a quantidade de informações e mais direto ao assunto que você quer transmitir, melhor a pessoa que está recebendo aquele conteúdo vai ter a clareza da informação que está sendo passada. Ok, obrigado, Tiago. A mesma pergunta para você, Glauco. Como criar material nas redes sociais sem ser um designer? E é possível prestar conteúdo de qualidade utilizando ferramentas gratuitas?
Cara, é possível sim, um profissional já falou na minha frente. Agora, de uma experiência que alguém, que eu não tenho realmente formação em design, nunca. Eu sou mais do lado montagem de vídeo da minha igreja. Quem se ocupa mais do design é minha irmã ou um grafista que a gente paga. Mas é possível, porque eu estou num projeto para abrir, é mais o meu lado profissional, abrir uma página para uma empresa e eu estou sendo formado a realmente a pensar nessa imagem de marca de rede social, mas assim, para a igreja você tem que ter uma visão, porque você tem que preparar uma lista de imagens que condiz com o que você vai fazer. Você procura uma base de dados, de estoque de fotos, de ideias que você quer falar, por exemplo, sobre um estudo bíblico, sobre o que sua igreja está fazendo. Depende realmente, eu acho que o mais importante seria em que conteúdo você vai focar. Você focaria em mais um lado de estudo, um lado de apresentação sobre trabalhos em missões, sobre o que sua igreja está fazendo, mesmo, por exemplo, os trabalhos que a sua igreja faz. Depende do que você quer focar. Mas, sinceramente, usando esses aplicativos que a gente deu hoje, Canva, é, tem um monte de aplicativo de montagem de vídeo, tipo iMovie, que eu usei no início, mas que é muito limitado. Aí depois eu passei por Filmora 9. Aí tem a edição paga, que é melhor. Aí depois tem realmente o melhor do melhor, que ele disse que é o Premiere para vídeos. Realmente. E realmente, acho que um site que eu adicionei a mais, que eu já falei, que é o Pexels. Que você que não tem noção nenhuma de como tirar foto, de como ter uma imagem boa, cara, esse site salvou minha vida. Porque tem foto de tudo que você imaginar. É em 1080p, é livre de direitos autorais. Você pode criar uma imagem boa se você saber em que conteúdo você quer focar. Ok, beleza, beleza. Marcos, o que fazer para aumentar o engajamento, o alcance de pessoas em relação ao conteúdo postado nas redes sociais? Você pode nos dar algumas dicas aí? Posso sim. Tem uma coisa muito importante, e aí as pessoas às vezes desconsideram esse fator. Eu confesso que eu mesmo tenho dificuldade, às vezes, publico e depois eu lembrei, puxa, eu não coloquei uma hashtag na minha publicação, por exemplo, do Instagram. A gente torna aquilo mundial quando a gente faz uso de hashtags adequadas. Então, assim, aí as pessoas vão dizer, mas, cara, toda vez que eu for publicar, eu tenho que digitar ali 20 hashtags, isso se torna inviável. Cria um bloquinho de texto no seu celular. Se você tem lá 3 tipos de publicação que você faz para finalidades distintas, digamos assim, né? Então, se você vai falar sobre missões, você pode pesquisar no próprio Instagram quais são as hashtags sobre missões mais visualizadas no mundo todo. E você faz uma seleção dessas hashtags é, sobre o que você quiser falar. Então, missões, ou se você está apresentando um projeto pessoal, um projeto de música, um projeto de qualquer coisa que seja, da sua igreja, e você faz, então, num bloco de notas essas anotações, e toda vez que você for postar uma foto, você pode ir lá, copiar só aquilo e colar logo após o seu texto. Separa do texto ali com os 2 espaços, porque as pessoas já estão acostumadas, ninguém não fica preocupado com, vai poluir a minha publicação. Não, as pessoas sabem o que é texto, sabem o que é hashtag, a cor é diferente, ninguém vai ficar lendo a hashtag. A hashtag serve para que pessoas que tenham interesse naquele determinado assunto te encontrem. Então, se hoje você entrar no YouTube, lá no Instagram, por exemplo, e nas pesquisas você digitar lá missões, vai te mostrar todo mundo que está falando de missões no Instagram. Entendeu? Então, assim, fazer parte disso é importante. Aí, alguém interessado em contribuir com missões na França, por exemplo, em qualquer outro país, né? No Chile, no Brasil. Então, missões na França, missões no Chile. Usar hashtags específicas
né, para o seu intuito, para aquilo que você está publicando, vão alcançar pessoas com o mesmo interesse. Essa é uma dica. E contar sempre com os parceiros, né? Se você tem... Hoje o Instagram, ele meio que limita de algumas formas a dica que eu dou. Por exemplo, se você vai fazer um vídeo para o Instagram, para você publicar no seu Instagram, e você fizer esse vídeo com menos de 1 minuto, ele vai ficar ali no próprio feed, né? Nas suas publicações. E ninguém consegue compartilhar isso, a não ser via direct. E quando você faz um vídeo acima de 1 minuto, você consegue publicar isso no IGTV, que é a própria ferramenta do Instagram, que é para vídeos acima de 60 segundos. E vídeos que estão no IGTV, todos podem compartilhar. Então, eu posso pegar um vídeo que está lá no seu IGTV e compartilhar no meu History, por exemplo. Então, facilita com que as pessoas compartilhem a sua informação, o seu trabalho. Então, são dicas, né? Faça stories, os vídeos, né? Vídeos que você vai fazer com o celular mesmo, às vezes, vai fazer uma edição nos aplicativos que já foram ditos aqui. Eu, sinceramente, não uso aplicativo de celular para edição, não consigo, na verdade, ficar editando ali no celular. Depois que você conhece o Premiere e começa a editar no Premiere, fica difícil você pegar um celular para editar um vídeo, mas enfim, para você que não tem outra opção, não deixe de fazer. A dica é essa, não deixe de fazer. Faça uso dessas ferramentas gratuitas e use esses macetes que são da própria rede social. Né? Você elenca lá, então, acho que são 20 hashtags, se eu não me engano, que são o máximo permitido, né? Por publicidade. Depois alguém me corrige se eu estiver errado. Esse número sempre varia um pouco, mas eu acho que são 20 ainda, que você consegue. Então, imagina, 20 hashtags do mesmo assunto, porque a hashtag ela é muito específica, né? Que nem eu moro em Campo Grande. Quando eu vou publicar algo aqui, eu coloco Campo Grande e tem uma outra hashtag que é Campo Grande MS. Então é importante você procurar essas variações, né? E postar em todas elas. Essa é uma das dicas que eu tenho para dar aí em relação ao Instagram, que é uma das redes mais utilizadas hoje. Obrigado, Mário. Tiago, você acredita que a igreja de hoje deve ter a precaução com o conteúdo apresentado nas mídias sociais? Existem passos fundamentais a ser seguidos? Sim, a resposta primeira é sim. Temos que ter cuidado sim com o que publicamos. Diante dessa polarização, pode dizer assim, política, né? Qualquer conteúdo que possa vir a ser publicado pode ser levado, né, para um lado ou para o outro, né, de uma forma errada. Então, a mensagem a ser publicada tem que ser muito bem pensada, tem que ter um respaldo bíblico, tem que ser algo que vá falar diretamente com as pessoas. Eu acho que o conteúdo ele tem que ser principalmente publicado por uma igreja, por uma missão, algo relacionado ao cristianismo, tem que ser uma mensagem de paz, uma mensagem de fortalecimento, uma mensagem de apoio, de suporte, não uma mensagem que traga intriga entre as pessoas, né? Então, esse conteúdo que vai ser pensado para ser publicado nas redes sociais tem que ser algo com muito cuidado, feito com muito cuidado. Hoje, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque as mensagens podem ser deturpadas, né? Jogadas para um lado ou para o outro, dentro dessa polarização que a gente tem hoje. Temos que, sim, ter muita precaução nesse sentido. Ok. Eu tenho certeza que mais de algum nesse processo de compartilhar, de fazer vídeos em nossas igrejas, tem algum testemunho, tem algo a nos contar. E eu gostaria de saber se alguém dos que está aqui presente tem algum testemunho a contar de alguém que foi alcançado através das redes sociais. Glauco, você poderia nos falar? Sim, claro. Quando teve essa época de pandemia no mundo todo, a nossa igreja só tinha Facebook, Instagram e só isso. A gente não fazia live, a gente não tinha... A gente tinha um YouTube, mas estava meio de lado.
Só foi para colocar alguns vídeos assim, não dava muito interesse. E depois que chegou essa época de pandemia, a gente foi realmente obrigado a fazer live, a fazer montagem de vídeo, a realmente investir em tudo que é rede social para alcançar mais pessoas para Deus. E, cara, eu lembro que eu não sei quanto tempo durou um mês e alguma coisa, quase 2 meses, a gente não podendo se juntar na igreja. E no dia que a gente pôde, para minha grande surpresa, tipo, 25% da igreja eu não conhecia. Era gente Uau! que realmente a gente conheceu assistindo os lives do Facebook, do YouTube, e que uma grande maioria citou Jesus nisso. Então, para minha grande surpresa, o impacto que a gente pode ter na casa de cada pessoa, graças aos lives, às montagens de vídeo. Por exemplo, a gente tinha feito uma montagem de vídeos que meu pai, que é o pastor da igreja, ele tinha feito uma oração em helicóptero, ungindo a cidade, bateu todos os recordes de visualizações no nosso Facebook, no nosso YouTube, e a gente vem alcançando as pessoas assim, e todo domingo tem uma ou duas pessoas novas que aceitam Jesus, porque a gente ainda continua os lives, a gente continua realmente desenvolvendo o Facebook, Instagram, os principais das redes sociais. Claro que a gente ainda tem que desenvolver mais, a gente ainda está mais ou menos no meio do caminho, vamos dizer assim, já começou a andar, mas, por exemplo, se eu posso pegar um exemplo da Bíblia de Paulo, foi o primeiro a se interessar em mídia, a realmente escrever muitas cartas para a igreja de Coríntios, de Efésios, foi o primeiro a se interessar em mídia, e realmente, cara, a maior parte do Novo Testamento é um monte de carta para a igreja. Então, acho que Deus realmente, a pandemia, claro, trouxe lados negativos, mas eu acho que ela não fez perceber quantas pessoas a gente pode tocar pelo meio das redes sociais, dos lives, do YouTube, cara, e a gente não tem ideia ainda. Obrigado, obrigado. Cara, o Glauco falou 25% da igreja era toda nova. Então, através do trabalho das redes sociais, muitas pessoas foram alcançadas. Mas eu quero profundizar um pouco mais, falando sobre o processo de inclusão digital em tempo da pandemia. Vocês acreditam que as igrejas conseguiram se adequar à nova demanda social? Eu quero abrir essa pergunta para os três que estão aqui e quero partir para o Tiago. Na minha realidade aqui em Nilópolis, né, no Rio de Janeiro, a minha igreja ela se adequou, mas foi uma coisa bem devagar. Ela se adequou aos poucos. Nós começamos as transmissões usando o celular. Tinha época que a gente utilizava 3 celulares, cada um conectado em uma rede social, para fazer transmissão dentro de uma sala pequena com as pessoas, e eu ficava movimentando os celulares para captar as pessoas. E aí, posteriormente, a necessidade foi ampliando, né? E foi feito um investimento, né, equipamento, e hoje nós conseguimos fazer a transmissão dentro do templo com a captação toda certinha, vindo da mesa e tudo direitinho. Eu vejo muitas igrejas que não tinham esse tipo de equipamento investindo agora nesse tipo de equipamento para fazer as transmissões, pensando naquilo que a gente falou anteriormente. Pós-pandemia, isso não vai mudar. A tendência é que as pessoas continuem fazendo as transmissões, seja a igreja ou seja outros tipos de pessoas e instituições, né? Eles vão continuar fazendo transmissões por conta dessa necessidade que foi mostrada a eles por conta da pandemia, né? O alcance, o nível de alcance de pessoas, né? A gente teve uma EBF, né? Para quem não conhece, a EBF é a Escola Bíblica de Férias. Nós tivemos uma EBF esse ano como nunca havíamos tido anteriormente, que foi totalmente online. E em menos de 5 minutos nós já tínhamos quase 100 pessoas online assistindo a EBF. Depois de uma semana da transmissão, o vídeo ficou gravado no YouTube, um vídeo de 2 horas da EBF. Ele tinha alcançado em torno de 1.600 pessoas, 1.600 visualizações. Naquele único vídeo, foi o maior número de visualizações do nosso canal do YouTube da igreja nesse momento. Então, o nível de alcance que você tem utilizando essas mídias, né? As nossas igrejas aqui na cidade, elas têm utilizado bastante
esses recursos para levar a mensagem e continuar tendo as atividades, né? A minha igreja se adaptou bem, estamos fazendo, né, as transmissões semanalmente, e outras igrejas também que não tinham isso conseguiram mudar, evoluir, caminhar para esse sentido de fazer as transmissões. Então eu vejo isso como algo positivo, né? Conseguiram sim se adequar, e a tendência é que isso evolua e que mesmo pós-pandemia isso continue sendo um investimento na igreja, faça parte do orçamento da igreja esse tipo de equipamento para que essas transmissões continuem, né? Marcos, em tempo de pandemia, você acredita que as igrejas conseguiram se adequar às novas demandas sociais? Pastor, eu acredito que sim, eu concordo com o que o Tiago falou, mas eu quero falar do ponto oposto a isso, que é o cuidado que se precisa ter. Porque me surpreendeu logo no começo da pandemia tanta live de igreja, tanto culto sendo transmitido, e infelizmente a gente pode dizer com segurança, para quem trabalha na área, que 50% ou mais era um desserviço àquela causa. Era pior a transmissão do que se não tivesse transmitindo, porque era um conteúdo de muito pouca qualidade. Então a gente também tem que entender que as pessoas consomem com os olhos. Não é simplesmente o áudio está perfeito, o sinal da mesa limpinho, é um sinal digital, bem tratado, uma pós-produção daquele sinal que chegou, foi feito para aquilo. E a imagem travando, aquele lag absurdo. Ou então uma imagem perfeita, câmeras perfeitas e quase que inaudível. Eu costumo dizer que essa verdade que liberta as pessoas, ela precisa vir acompanhada de qualidade, porque tem muita verdade sendo pregada que a gente não consegue nem entender. Então, não tem como transformar ninguém, né? É mais prejuízo do que talvez o objetivo, né? Que seria alcançar mais pessoas. Então, com base nisso, eu acredito que todo mundo tem que fazer exatamente esse final da fala do Tiago perfeito. As igrejas precisam entender que se é uma nova opção, então veja bem, se eu pregava antigamente para um público aqui de fixo de 100 pessoas na minha igreja, agora eu estou publicando uma mensagem ou um culto que com uma semana alcança 1.000 pessoas. Aquilo é um público que a igreja nunca tinha alcançado antes. Então por que o investimento, né, destinado a este novo público, ele não é adequado? Ele precisa ser coerente. Então precisa chegar com qualidade. Eu acho que isso parte de cada um de nós. Vou contar uma experiência aqui rapidinho, né? Não vou citar o nome do amigo, mas um amigo gravou um vídeo e publicou, e me mandou o vídeo, eu assisti o vídeo, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o celular, ligar para ele e falar, mano, tira isso do ar agora, e nós vamos resolver o seu problema, e depois a gente publica de novo. Eu acho que a amizade dá esse tipo de liberdade, né? Aí ele foi lá no YouTube, bloqueou o vídeo. Aí, com poucas dicas, a gente foi lá na casa dele, montamos um espaço, um pano preto na parede, uma luz azul no chão para fazer um recorte de fundo, um abajur de mesa envolto num papel manteiga para quebrar um pouco do estouro de luz, e pronto, tínhamos um cenário perfeito ali, né? Fizemos um suporte para a câmera. Esse eu vou até me atrever a mostrar aqui. Muita gente está precisando de um suporte. Eu uso uma câmera, uma T4i, né? É como se fosse um Steadicam de mão. Você já deve ter visto por aí o pessoal fazendo filmagem para ter segurança. Na internet isso custa 200 e poucos reais. Pronto, esse aqui custou 18 reais. Feito com curvas, com cano de elétrica firme, com suporte para microfone, com adaptador e tudo mais. 18 reais. Então não é que não dá para fazer. Dá para fazer bem feito, inclusive com o pouco recurso que você tem. Mas como também o Glauco disse, tudo que você precisa está no YouTube. Todas as referências que você precisa, vídeos, videoaulas e tutoriais estão no YouTube. Então vai lá, vê um vídeo, acompanha, e tem a facilidade de organizar as ideias que você tem e desenvolve aquilo que te atende, né? Mas pensa sempre nisso, pensa no cenário, pensa no fundo, pensa no que está atrás de você numa transmissão. Aquele monte de luz branca estourando no rosto não é legal, a falta dela também não. E isso é um ajuste que você vai fazer, às vezes, gastando o mínimo possível.
o mínimo, se não, sem gastar nada até. Legal, interessante. Eu quero finalizar a nossa mesa hoje, deixando a última pergunta. Existe um antes e um depois do Covid-19. Em relação às igrejas e o movimento missionário nas mídias sociais, vocês concordam com isso? 100%. Eu particularmente, acho que esse é um momento, um divisor de águas, né, em todos os sentidos. Eu converso muito com um amigo e a gente tem dito, cara, o mundo nunca mais será o mesmo, né? As coisas não serão mais as mesmas. O prejuízo que isso trouxe e a evolução que isso trouxe está marcando as pessoas de uma forma muito incisiva. Então, isso com certeza é um divisor de águas. E a igreja, ela tem nesse momento uma oportunidade. Eu tenho tentado dizer isso para todas as pessoas. Vejam isso como uma oportunidade. Quem não se adaptar agora, depois vai sofrer aquele processo doloroso de ficar acompanhando a evolução, de longe, né? As pessoas estão lá na frente, as igrejas estão lá na frente, e aí as pessoas correndo atrás para tentar se adequar a uma outra realidade. Então aproveita esse momento agora, né? E afia o machado, né? Para quando a coisa voltar ao normal, ele esteja cortando lenha mais do que o normal. Tiago? Eu concordo com o Marcos. Não existe, né, uma realidade igual pós-pandemia. Não existe uma situação igual, né, pós essa pandemia. As igrejas elas têm investido nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de material. Eu acredito que pós-pandemia, no início, a tendência é que muitas pessoas voltem ao templo, lotem os templos e, passado algum período, as pessoas vão acabar preferindo, algumas pessoas, né, vão acabar preferindo assistir o culto de casa. Isso pode ser uma coisa positiva, tem um lado positivo e um lado negativo. Então, como o Marcos disse, né, pegando um gancho, se você não investir nesse tipo de conteúdo hoje, você vai acabar ficando sentado assistindo as outras pessoas fazendo, né? Seja você que trabalha na igreja, você que ajuda na igreja, aprendendo como fazer, ou seja, a própria instituição em si, que vai deixar de aproveitar esse tipo de ferramenta para alcançar mais pessoas, né? Existe sim uma realidade antes do Covid e vai existir uma realidade totalmente diferente pós o Covid-19. Temos que nos adaptar, temos que aprender, as ferramentas estão aí gratuitamente na internet, tutoriais, como o Glauco falou, você consegue aprender a utilizar qualquer coisa pela internet, você consegue desenvolver conteúdo para que você possa ser relevante realmente naquilo que você está fazendo e você continue utilizando essas ferramentas que vieram para agregar, né, a sua igreja, ao seu ministério, a você mesmo como pessoa, como profissional. Então aproveite esse tempo, que algumas pessoas têm mais tempo, outras talvez menos, né? Mas aproveite o tempo que você tem para desenvolver isso, seja você como profissional, para ajudar e servir a sua igreja, a sua missão, ou seja a sua instituição, pastor, líder, que é responsável por uma instituição, por uma organização, a desenvolver isso nesse momento, porque pós-pandemia a tendência é que isso não mude, essa questão do digital, a tendência é que isso cada vez mais cresça e você possa utilizar dessas ferramentas, né, da forma correta, como o Marcos bem disse, pensando com cuidado, fazendo com qualidade, para que essa mensagem possa ser transpassada através dessas redes sociais de uma forma correta. Beleza, obrigado, Thiago. Glauco? Cara, assim, como o Marcos e o Thiago disse, eu acho que ninguém imaginava que a gente viveu durante esse período particular de Covid-19 e realmente não tem quem possa dizer que não mudou nada. Mudou muita coisa. Mudou muita coisa de como as pessoas pensam, de como elas se abriram. Muitas pessoas se abriram a redes sociais. Por exemplo, se eu pegar um exemplo daqui. Aqui na Europa
é um tipo de gente mais velha, uma civilização mais velha. Ou seja, eu conheci um monte de velhinho que não tinha Facebook, não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha nada. Aí do nada, na pandemia, um monte de gente que eu conhecia que não tinha, criou o seu perfil em redes sociais e assistia live porque não podia sair de casa, não tinha o que fazer da vida. Aí começou a assistir live, começou a assistir Instagram, mesmo no Facebook durante o Covid-19, a gente via às vezes problema no Facebook, nas lives, porque tinha muita gente e eles não estavam acostumados a ter um monte de gente conectada ao mesmo tempo. Dava problema na live, não era por causa realmente da câmera em si ou da conexão da pessoa, é por causa do servidor do Facebook, que tinha gente demais. Ou seja, o mundo em si, não só a igreja, se abriu para redes sociais. E eu acho que esse ano é um ano que a gente tem que se perguntar, cara, Deus está mostrando a gente que a gente tem que explorar esse caminho, tem que achar ideias de falar do evangelho, de divulgar missões, de mostrar ao mundo que realmente é lá onde a gente não pode tocar, porque, por exemplo, aqui, se eu ver nosso YouTube, tem gente assistindo a gente do Canadá que fala francês, tem gente assistindo de vários lugares da França, então a gente tem um alcance que a gente não tem ideia. E eu acho que se a gente perdeu essa oportunidade, enquanto as pessoas ainda levaram um golpe realmente, a economia, as pessoas, a política, em todas as áreas, esse vírus atacou. E eu acho que esse vírus atacou de um jeito que a gente abra nossas mentes dizendo, cara, a gente é humano, a gente morre. E principalmente aqui que o povo é teu, o povo percebeu que o Estado que dá conforto às pessoas, cara, talvez o Estado seja um conforto falso, um falso conforto. E talvez exista realmente um Deus que possa nos proteger de coisas que nosso conforto, nosso dinheiro não pode proteger. Então, eu acho que é realmente o momento de a gente saber falar com sabedoria e com qualidade, saber investir nesses meios, como o Marco disse, e como ele disse muito bem, porque eu vi um monte de live que o som estava horrível, ou que a imagem estava horrível. Eu não sei se é porque não quer investir ou se é porque não sabe fazer. Tem tutorial no YouTube que você pode fazer com poucos meios. Por exemplo, aqui a gente, na igreja a gente começou assim. Pegou o telefone de um, pegou o telefone de outro. A gente usou um outro aplicativo que se chama Switchercast, que é pago, mas é assim, 20 euros por mês para nós não é nada. E você move a câmera com a maquinazinha, você nem precisa de gente, você controla no iPad e de boa, assim, tranquilo, fácil, muito fácil de usar. Mas tem a opção, como ele disse, do broadcast. Eu esqueci a opção que você disse, Marcos. OBS Studio. OBS Studio, que gratuito. Claro, vai necessitar que você aprenda a usar, mas, cara, é gratuito. Ou seja, tudo está ao nosso alcance para a gente fazer. A gente só precisa abrir a mente, orar, pedir direção a Deus e fazer. E com qualidade e com excelência, que é que Deus pede que a gente faça. Obrigado a todos por participar. Eu sou pastor de uma igreja aqui na França e eu falo muito aqui. Muitas vezes pela internet, sua mensagem irá alcançar alguém que nunca pensa, nunca pisaria uma igreja. Você já parou para pensar nisso? A Missão de Josué teve sua cruzada desse ano cancelada, mas entendeu que a mensagem não poderia parar. É por isso que reuniu voluntários de tantas nações e de diferentes línguas, culturas, para contribuir no reino de Deus. Faça parte desse movimento e nos ajuda a levar uma palavra de esperança. Eu acho que hoje o tema que nós falamos é um tema muito importante. E como eu falei anteriormente, a missão de Josué esse ano ficou paralisada. Não conseguiu fazer as suas cruzadas. Todo ano a missão de Josué faz cruzadas. Mas esse ano
também nós fomos surpreendidos através das redes sociais. Muitas informações chegaram, Marco nos ajudou, hoje o Chaves, ele trabalha muito tempo no UVS, tentando fazer diferentes desenhos, e com certeza isso trouxe a nós um conhecimento maior. Então, para finalizar, eu quero que você compartilhe esse momento que nós tivemos aqui, que com certeza vai ajudar você. Nós queremos a não continuar fazendo suas lives. Ao contrário, nós queremos entregar ferramentas fundamentais para você poder fazer ainda com mais excelência. Então, obrigado, Marcos, obrigado, Thiago, obrigado, Glauco. Que Deus abençoe vocês. Nós estamos muito, muito agradecidos por cada uma das dicas que vocês nos deram hoje. E, com certeza, nos comentários, vocês poderão ver depois, que tem muita gente agradecendo cada uma das suas informações que vocês deram hoje. Então, muito obrigado. E para você que nos está assistindo hoje, não deixe de compartilhar, entre no nosso canal de YouTube e seja parte também do nosso trabalho. Que Deus abençoe vocês e boa noite a todos e muito obrigado. Tchau, tchau.